Sejam todos muito bem-vindos ao Trajetória Hiperpoliglota e ao Fluente no Mundo. Palavras como cafuné e saudade só não existe para estudantes básicos da língua. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Mas antes, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e, claro, o seu comentário. Hey guys! Hey, what's up? Hey guys, how's it going? Welcome back to our channel. Você provavelmente já ouviu a ideia de que palavras como cafuné ou saudade não existem no inglês, não existem na língua inglesa. E será que de fato isso é verdade? Bom, no vídeo de hoje a gente vai cobrir um pouquinho sobre isso. Claro, até o final desse vídeo você vai aprender como dizer essas palavras e outras em inglês. Então fica até o final desse vídeo porque de fato vai ser uma aula bem completa. Antes de mais nada, para quem não me conhece, deixa eu brevemente me apresentar. Eu sou Amanda Beatriz, criadora do Fluente no Mundo, professora poliglota e agora criadora do Trajetória Hiperpoliglota. Aqui é onde eu mostro para vocês não só os meus estudos, e você encontra dicas e aulas para alcançar o sonho de falar outros idiomas. Falar um segundo, terceiro ou até mesmo um quarto idioma. Então sim, provavelmente você já ouviu essa ideia de que de fato não existe uma tradução precisa para a palavra saudade, para a palavra cafuné. E sim, existe uma certa complexidade nessas palavras, e é por isso que eu afirmo que para um estudante básico, para um estudante que ainda não compreende, é sim quase impossível fazer uma tradução que realmente faça sentido. Mas até o final desse vídeo você já não vai ser mais esse aluno iniciante e vai conseguir utilizar essas palavras em inglês. O idioma, ele reflete a mentalidade e a cultura de um país, de uma tribo, de um povo específico. E por mais que seja um pouco até estranho, né, falar isso, eu preciso que você entenda o seguinte. Aprender um idioma é muito mais do que aprender uma tradução para falar aquela palavra de outra forma. É muito mais do que aprender palavras, né? Inclusive tem várias frases, uma delas que eu gosto bastante, é que quando você aprende um novo idioma, você abre portas para uma nova vida. É como se você tivesse uma nova personalidade, é como se você tivesse uma nova vida, é como se você tivesse múltiplas vidas, assim como a de um gato, por exemplo. Então, o fato de você começar um novo idioma, o fato de você começar a aprender um novo idioma, então sim, aprender um novo idioma é como ter uma nova personalidade, ter uma nova vida. Várias partes do cérebro se modificam, várias conexões são formadas, várias redes neurais são formadas. Então, é de verdade uma complexidade muito grande. Já foi comprovado diversos benefícios para um cérebro de uma pessoa bilíngue ou de uma pessoa poliglota. A ideia, então, é que, de fato, aprender um idioma é muito mais do que aprender palavras. E é por isso que aprender um idioma é também abraçar uma nova cultura. Porque quando a gente fala com uma pessoa de outro idioma, então se eu estou aprendendo espanhol e eu quero falar com uma pessoa que é falante do idioma, ou se eu aprendo inglês eu quero falar com um americano, com uma pessoa, com um britânico, por exemplo, tudo isso quando eu quero utilizar um novo idioma, eu estou, de certa forma, entrando em uma nova cultura, né? Então, perceba, eu estou utilizando um idioma que não é o meu para me comunicar com uma pessoa que tem uma cultura, que tem uma vivência diferente. Portanto, se eu tentar falar, muitas das vezes, né, se eu tentar falar em português até mesmo, a pessoa não vai entender. Ou até mesmo se eu estiver usando expressões traduzidas literalmente, não vai fazer sentido, né? É o que é a famosa tradução literal, que a gente, né, vê muitos memes por aí, onde as pessoas utilizam, deixa eu traduzir aqui, pimenta no olho do outro é refresco, e aí vira uma tradução onde as pessoas não conseguem te entender. Uma outra coisa também, que leva também um grande discurso, é a ideia de falar como um nativo. Então a gente tem duas ideias, né? A gente tem as pessoas que de fato, até os professores que utilizam isso na metodologia e falam, olha, vou te ensinar a falar como um nativo.
E também tem, né, o outro lado, eu sempre gosto de falar que é o 880, né? Infelizmente, o que falta, e é inclusive um lema muito grande para mim, é a questão do equilíbrio em tudo que a gente vai fazer. Bom, de fato, tem ideias nos dois lados que fazem sentido. A ideia em si dos professores é diminuir essa cobrança de que você seja perfeito, de que você fale sem cometer erros, de que é normal você ter o seu sotaque, de você ter a sua diferenciação que vem do seu país. E sim, isso é positivo. Mas quando a gente para pensar, né? E óbvio, você precisa utilizar o português para aprender o inglês, né? Toda vez que a gente vai aprender um idioma, um segundo, um terceiro, um quarto idioma, a gente utiliza o idioma base que a gente tem para daí conseguir adquirir, fazer uma aquisição de um novo idioma. Então, sim, por partes é algo muito positivo e você sim deve deixar o peso de aprender um idioma e do peso de achar que você nunca pode errar, porque errando que a gente encontra a receita, para um bolo completo, para um bolo perfeito, para um bolo que fique bom, né? Porém, quando a gente para pensar, né, essa ideia de falar inglês como um brasileiro não faz tanto sentido se a gente vai completamente por esse lado, porque e quando a gente pensa que o idioma é uma cultura, né, o brasileiro ele não fala o inglês, justamente é o segundo idioma e você precisa estudar para fazer uma aquisição. Logo, se você for pensar, não existe a ideia de você falar como um brasileiro. Então, sim, toda essa ideia de neutralizar e de diminuir a pressão é positiva, mas a ideia de falar como um brasileiro realmente não faz sentido. Porque quando a gente pensa em falar um outro idioma, a gente está pensando numa cultura, né? Qual é a cultura, qual é o significado das palavras por trás daquele idioma, né? Qual que é o sentido, qual que é a cultura de fato, porque as palavras realmente, as expressões, elas se originaram de algum acontecimento, né? Assim como palavras como cafuné, saudade, que muitas delas até foram emprestadas de outras culturas e que hoje são atribuídas ao nosso dicionário do português em si, né? Então, assim, a ideia de falar como um brasileiro não faz sentido quando a gente para pensar que o brasileiro, ele de fato não tem o inglês como segundo idioma. Então, a ideia de você falar como um nativo nada mais é do que você aprender de fato da fonte e abraçar um pouco da cultura e desenvolver aquisição, uma adequação de uma nova cultura. E é por isso que sempre quando eu falo nas aulas aqui no canal, nos vídeos, essa ideia de aculturamento, né? Essa ideia de você, de fato, falar como nativo, nada mais é do que isso. Eu não estou dizendo para você esquecer do seu sotaque, para você esquecer dos seus costumes. Pelo contrário, quando você ganha um novo idioma, você está pegando a sua cultura, os seus costumes e adicionando mais um costume, mais uma cultura. É exatamente o que significa aprender um novo idioma. Por isso que, de fato, essa ideia de aprender como um brasileiro nos traz uma ideia de que a gente precisa levar a cultura brasileira para o inglês. Isso não faz sentido. Afinal, qual é a sua ideia? A sua ideia é aprender inglês para comunicar com pessoas que falam inglês, certo? Então, como é que a gente vai levar uma cultura nossa para uma outra cultura? É óbvio que você pode sim falar sobre a cultura, não é isso que eu quero dizer. Você pode sim ensinar sobre a nossa cultura. Mas como é que você vai, né, utilizar expressões que só o brasileiro entende para uma pessoa que não é brasileira? Entende que realmente essa ideia de falar como um brasileiro não faz sentido. E é usada muitas das vezes por professores que querem criar uma metodologia diferente, né? E por parte, como eu falei, eu entendo e sim, tirar o peso de algo é algo muito positivo. Então, o fato é esse. Não tem como você falar como um brasileiro num idioma que não é propriamente seu, um idioma que você não ouviu desde o seu primeiro dia, desde do seu primeiro, dos seus primeiros meses, né? Você não ouviu esse idioma. Afinal, você está no Brasil. Imagine que você está no Brasil ou um outro país que fala, né? Enfim, Portugal, África, países que de fato aprenderam português como uma primeira língua, né? Então a gente entende que você
não tem uma familiaridade com o inglês ou com qualquer outro idioma. A gente está abraçando, de certa forma, um peso emocional. E exatamente esse ponto, é por isso que eu estou explicando para você, né, da ideia do falar como um brasileiro de falar como inglês, porque que isso de fato não faz sentido. Então, o português, ele tem um peso emocional, ele tem uma identidade cultural que se aplica para nós brasileiros que falamos o português aqui do Brasil. Quando a gente tenta levar isso para um outro idioma, isso não se aplica, isso não faz sentido. E é isso que acontece, como eu expliquei novamente, de uma pessoa tentando traduzir uma palavra que faz muito sentido aqui pra gente, uma expressão idiomática, lá pro inglês. Existe sim formas de utilizar a mesma expressão idiomática, só que não vai ser a tradução literal. Você vai precisar aprender aquela expressão, porque lá é uma diferente cultura, entende? Então, assim, como também existem expressões no inglês que, quando a gente vai trazer para o português, que não fazem tanto sentido. Quer ver alguns exemplos? Eu vou trazer alguns exemplos que eu vou lembrando aqui para você. Algumas expressões que eu gosto bastante, uma delas é o I have what it takes. I have what it takes. Quem souber, enfim, quem já tiver ouvido essas expressões, enfim, deixa aí nos comentários pra gente ir criando um fórum aqui, um clube, uma certa comunidade aqui nos comentários, tá? Quem quiser, de certa forma, trazer críticas que tragam críticas construtivas baseadas em estudos, tá, gente? Porque tudo que eu falo aqui é baseado em experiência, vivência, estudo, ciência. Então, assim, se alguém quiser de fato trazer algo construtivo, é muito bem-vindo. Ou dizer que o que eu tô falando aqui não é verídico. Então, que comprove isso com estudo, que comprove isso com experiência vivida, tá? Uma experiência equivalente ou maior ao que eu tô trazendo para vocês. Porque, de fato, a ideia do vídeo não é prender, não é trazer ideias que vão atrapalhar o processo. Pelo contrário, tudo que eu trago aqui é para ajudar você que está nesse processo e para trazer informações verídicas para clarear esses assuntos para vocês de uma pessoa que tem anos de experiência, não só em idiomas e outros temas também aqui que eu sempre falo nos vídeos. Tá? Então a questão é o seguinte, deixem nos comentários se vocês souberem a tradução, né? Se vocês já ouviram, como é que vocês iriam traduzir essas ideias, se você realmente acha que é difícil, né? Então olha só, então falei aqui do I know what it takes, a gente também tem o I own this like a boss, é uma expressão que eu gosto muito também. É óbvio que, como eu falei, expressões como essa, para alunos básicos é muito difícil traduzir, porque você não tem vocabulário, tá? Mas na hora que você começa a estudar, de fato, você começa a entender o que eu falei, você começa a fazer esse aculturamento, você consegue ver que tem sim equivalentes, que tem uma forma assim de transmutar isso em palavras, né? Por mais que não faça total sentido, que não tenha esse peso emocional, você consegue sim fazer uma tradução. Então todas essas coisas que eu tô te falando, tem sim como traduzir. Só que é algo um pouco complexo, que você precisa pensar 2, 3 vezes. Então é aquela expressão, é a mesma coisa do cafuné da saudade. Tem sim uma tradução, e já já vou falar pra você qual é, então fica no vídeo até o final. Tem sim uma tradução, mas você precisa pensar muito para você encontrar essa solução. Então, é meio que no início ali você precisa pensar umas 2, 3 vezes, e até na hora que você vai traduzir, quando você já realmente já é fluente no idioma, você pensa e fala, caraca, essa expressão sempre me pega, porque é uma expressão que é muito difícil, tem uma complexidade que só quem fala o idioma vai entender. E aí, de fato, por isso que eu falo, né? Quando você fala com fluência e você pegou da fonte, chega um momento que você fala, caraca, essas expressões aqui em inglês, tipo, só quem fala um idioma entende. Não só, por exemplo, eu sou um aluno básico, tem coisas que você não vai entender. Você não vai entender meio que a complexidade, como que o negócio funciona. Então, outras expressões também é quando a gente tem o off ou out no final da palavra, que aí vira um phrasal verb, né? Inclusive, deixem nos comentários também que tipo de vídeos, né, que tipo de aulas vocês gostariam de ver aqui no Trajetória Hiperpoliglota ou também no Fluente Mundo, o canal oficial da escola. O canal oficial da Escola Autêntica. A gente tem o exemplo disso, é o finish, né? O finish, você finalizou uma tarefa. Só que eu também posso falar finish off. Muda muito o contexto? Não muda, mas se torna um phrasal verb, que é muito mais natural e mais utilizado. Então,
Como esses, vai ter outros também, né? Como, por exemplo, o find, find out, então o pay, pay off. Todos esses off, out, em alguns casos eles não trazem tanto ao significado, o significado contínuo mesmo, mas eles trazem digamos, um peso emocional, uma naturalidade que os falantes da língua entendem e sentem de fato que é uma forma natural de passar aquela mensagem, uma forma fluente de dizer. E aí, se você quer falar como um brasileiro, então você não vai entender essas nuances que só de fato um nativo entende. Por quê? Porque ele falou desde o primeiro dia. É a mesma coisa de alguém querer falar o português, vai ser a mesma coisa. Fale português como um britânico, como um inglês, né? Como um americano. Não existe, porque eles não conviveram com o idioma, eles não entendem do peso que a gente tem, né? O peso que o nosso idioma traz. Então é a mesma coisa, tá? E a gente tem várias, né? Tem o bittersweet, que eu gosto muito, que é uma sensação agridoce, né? A gente usa muito isso, mas no inglês é muito comum de falar, cara, this is a bittersweet feeling, né? Inclusive, uma música de uma banda que eu gosto muito tem essa ideia do bittersweet. E a gente também tem o hangry, que é a mistura de angry com hungry, você tá com muita fome, muita raiva. Então, assim como cafuné e saudades, e outras palavras que a gente tem aqui em português, no inglês também existe ideias que a gente realmente não vai entender, porque tem um peso emocional que só se entende quando você, de fato, entra para uma aculturação. Quando você fala assim, eu vou abraçar um pouquinho dessa cultura. Né? E quando a gente abraça novas culturas, o que acontece? A gente cresce. A gente cresce, a gente se torna melhor, a gente entende de novos hábitos, te abre horizontes, né? Então, uma outra ideia também muito interessante é que estudos já demonstraram que palavras ligadas a emoções ativam áreas específicas no cérebro que estão ligadas à identidade, à identificação cultural, que foi, né, o que eu falei, que eu venho falando aqui nesse vídeo com vocês. E eu já falei bastante, continuo falando e vou continuar falando aqui nos vídeos do canal, na escola, nos cursos, a importância da emoção no aprendizado e no codificamento, né, e no estabelecimento das memórias. A emoção tem um papel essencial nesses processos, mas também na questão social, na questão da cultura, né? E é justamente isso, tá? Que demonstra, que mostra pra gente o porquê que é difícil traduzir essas palavras, tá? O porquê que a gente sente como se não tivesse uma tradução. É por conta do peso emocional que a gente sente, né? E aí, não é que outras pessoas, né? O Brasil, ele é visto como um país que é um país que abraça muito, é um país muito caloroso, né? E assim, por conta dessa ideia, a gente pode pensar, caraca, então saudade é um negócio que que o brasileiro sente, de repente outros países não sentem tanto. E sim, o brasileiro sente de uma forma diferente muitas coisas, mas não significa que não existe uma sensação de saudade em outros países, né? A gente aprendeu sempre ali um mês e eu, mas de fato ele não passa tanto a ideia. O que mais se aproxima à ideia de saudade é o longing for. O longing, I'm longing for something, for someone. É algo que de fato passa essa sensação, esse bittersweet da saudade. É essa sensação de fato de estar buscando por algo ou por alguém. E aí ele traz pra gente essa sorrow, né? Essa tristeza, uma tristeza mais melancólica da saudade. Então a gente tem sim termos, inclusive esse é um termo muito bom. Já anota aí nos seus vocabulários, já anota aí no seu caderno de vocabulário. A gente sente, novamente, a gente sente diferente pelo peso emocional. Mas existem pessoas também sentindo saudade em inglês. Longing for, que foi o que eu falei. E pra cafuné, né? Qual que seriam as opções? E aí também a gente tem o stroke someone's hair. Esse é um pouquinho mais longo, então eu diria que o mais equivalente é o stroke, tá? O cafuné. Então, assim, episódio de hoje, você aprendeu, existe sim uma forma de falar cafuné, saudade. Existe sim uma forma de transmutar isso em ideias, de passar isso em ideias, e o porquê que a gente tem essa sensação ainda de que não existe tradução. Novamente, é o peso emocional, a identidade
cultural que a gente traz. E isso é algo muito bonito, tá? Isso não é uma coisa negativa. É só, de fato, a partir de agora você já entende, você já consegue entender, né? O que é o peso, o que é a identidade cultural, o que isso traz pra gente, né? Quanta carga emocional isso traz. E, de fato, a gente encontrar uma tradução que faça sentido na cultura do outro, na cultura do idioma que a gente quer entender. Então, isso sim é muito bonito, é algo que nos faz sentir um pertencimento social, um pertencimento cultural, né? Isso é uma forma de pertencimento também muito positiva. E é por isso que muitas vezes a gente cria ideias errôneas sobre esse assunto, tá? Então, assim, nem tudo que a gente tem no inglês a gente vai conseguir transmutar da mesma forma, a gente vai ter essa sensação e assim, isso acontece, tá? Você vai ter sempre essa sensação de, nossa, como é que eu falo isso? A gente vai encontrar equivalentes ali, a gente vai encontrar uma forma de falar, mas tem coisas, por exemplo, coxinha, que é uma coisa do Brasil, que é uma culinária, né? É uma tradição aqui do Brasil. E a gente tem formas de falar, né? A gente tem forma de falar os salgadinhos que a gente tem aqui nas festas. Sim, a gente pode falar finger food, por exemplo, uma opção para isso. E tem outras também, né? Mas a ideia é que por mais que a gente use, eles não vão entender a sensação do quão os salgadinhos são importantes para uma festa brasileira, tá? Mas da mesma forma, a gente também não vai entender dessa mesma forma, a não ser que a gente entre de fato na cultura, o que é para eles as comidas típicas que eles têm também, né? Que outras pessoas têm em seus países, tá? Então, assim, é algo muito bonito quando a gente entra, quando a gente abre de fato. Isso fortalece, tá? Conexões neurais, novamente. Isso facilita a nossa identificação na hora de aprender. Isso é uma parte importantíssima. Quem conhece aí um pouquinho da metodologia autêntica sabe que isso faz parte da nossa metodologia. De fato, ajuda nesse processo de aquisição de idiomas, mas apenas para o estudante avançado. Apenas para o estudante, aí eu finalizo, apenas para o estudante que assistiu esse vídeo e entendeu as diferenças entre uma cultura, né, o aculturamento e de fato, o traduzir, o transmutar em palavras. Então, sim, continua gostando da sua cultura, continua passando partes boas, por favor, partes positivas da nossa cultura lá para fora, mas lembrando que muitas coisas não vão ser entendidas e muitas coisas também não vão ser entendidas por você pelo peso emocional. Mas aí a gente tenta colocar, e aí é o bonito do viver outras culturas, né? Você entra, você coloca o sapato do outro por um dia, você entra na sensação de empatia e fala como é que é viver fazendo isso, né? Como é que é viver dessa forma? E aí você aprende o novo, você aprende o que é viver com uma nova cultura, com uma nova perspectiva. E só assim você consegue entender, então, qual que é o peso do longing for, qual que é o peso do stroke someone's hair, qual que é o peso do bittersweet e de outras expressões que vieram, e outras expressões idiomáticas, da onde vieram, né? Por exemplo, a gente tem o go bananas, go nuts, né? De ficar muito doido, de ir bananas e nuts. A gente também tem o piece of cake, que é o nosso mamão com açúcar, né? Por que que algo é piece of cake? Quando começaram a usar um pedaço de bolo para falar que algo é muito fácil. Tudo isso é um formato de aculturamento. E é muito positivo, ele traz uma alta motivação nos estudos, uma alta sensação de pertencimento que te ajuda a manter uma constância nos estudos, tá? Então isso é extremamente positivo. Se você quiser saber mais, aprender mais sobre esses assuntos e outros, não se esqueça de continuar assistindo os vídeos aqui do Fluente Mundo e do Trajetória Hiperpoliglota. Então se inscreve já nos dois canais. O link do nosso site vai estar aqui na descrição, caso você queira conferir e se inscrever em outros cursos para se capacitar e para aprender mais sobre esses temas. E eu te vejo então no próximo episódio da Trajetória Hiperpoliglota ou na próxima aula aqui do Fluente no Mundo. See you there!